Falar é um ato que gera consequências. Cada palavra sua tem um efeito. E se você fala sem pensar, no automático, entrando em conversas e assuntos mais pela vontade do que pela razão, sofrerá estragos invisíveis. Afinal, você irá se expor, porém sem perceber, já que talvez a consequência não aconteça no instante, mas depois de dias, semanas ou até meses. Nunca se sabe. Apenas esteja ciente que a sua palavra te persegue quando não usa da maneira correta. Por isso, quer entender e dominar essa postura mais silenciosa, ficando mais na sua e sabendo ficar quieto quando deve? Então vamos ao que interessa. Tirar satisfação com quem te faz o mal. Você tem todo o direito de bater de frente com quem te fez o mal. Tirar satisfação tentando compreender a brincadeira maldosa ou o motivo da falsidade. No entanto, ter o direito não significa que é o certo a se fazer, porque em boa parte das vezes em que buscar explicações, só encontrará ainda mais brincadeiras e desrespeito. Entenda, se te fazem o mal, se agem na falsidade ou de maneira irracional, te prejudicando, você realmente espera que encontre uma explicação lúcida? Não entende o nível no qual esses indivíduos se encontram? E outra, mesmo que se expliquem para ti, fará o quê? Exigirá desculpas? As desculpas de uma pessoa falsa vale de algo? Compreenda o seguinte: quando se trata da maldade e má índole dos outros, você, em vez de tentar entender o motivo da pessoa, deve apenas compreender qual foi a sua brecha de comportamento. Como poderia ter evitado esse prejuízo? O que deveria ter feito para se defender desse ataque? Qual seria a postura correta para lidar com essa brincadeira de mau gosto? Encarando o desrespeito com maturidade. No fim, é esse o pensamento. Porque caso corra atrás, buscando explicações ou desculpas, você, além de perder tempo, só encontrará a malícia e lábia dos falsos, que te pedirão desculpas para no dia seguinte preparar mais uma rasteira para ti. Sendo assim, não se expresse, não demonstre perturbação ou irritação com os atos alheios. Não vá atrás desses sujeitos, demonstrando frustração e querendo saber o porquê de tudo aquilo. Não faça isso. Não tem necessidade, apenas fique em silêncio. Analise qual de fato era a postura correta e aprenda com o seu erro, em vez de buscar a explicação do erro do outro. Aprenda com essa brecha que acharam para te afetar. Porque foi como falei, desculpas vindas desse tipo de gente não valem absolutamente nada e você só permanecerá vulnerável ao veneno de pessoas má índole quando, depois do que ocorreu, ainda pensar no porquê fizeram isso contigo. Você não precisa saber o motivo exato, porque às vezes nem tem. Só precisa entender que foi maldade, ponto. E quando se trata de falta de caráter e falsidade, quando se trata de atos maquiavélicos, basta ficar na sua em silêncio, aprimorando a si mesmo, para em uma próxima tentativa dessas pessoas, você estar preparado o suficiente para se esquivar e ainda dar o troco. Sem contar que, ao ficar quieto diante do comportamento medíocre desses indivíduos, depois eles pensarão duas vezes em causarem o mal contra você de novo. Porque quando alguém demonstra que ficou bravo, eles acham graça, se sentem motivados a prejudicar novamente. Porém, quando alguém demonsra indiferença, eles já não sabem o que pensar. Não sabem como lidar com essa ausência de reação. E essa circunstância também será um poder para você nessas horas. Responder emocionalmente. Sei que pode ser um incômodo quando, depois de um trabalho que durou dias, depois de um baita esforço, em vez de elogios ou reconhecimento, receber apenas críticas ou comentários neutros.
Não existe nada pior do que ter convicção em relação ao que fez, mas mesmo assim não ser recompensado como deveria. Acontece, afinal o mundo é injusto, fazer o quê? E não se trata também só da falta de reconhecimento, porque em alguns casos farão críticas que não possuem base alguma, que não são verdade e sim críticas especialmente feitas para te irritar, fazendo com que perca o foco, que desista do que tanto tentou ao longo dos meses. Já que, além de talvez não receber os aplausos que merecia, existirão nas sombras aqueles que sentirão inveja de qualquer destaque ou avanço que tenha. Mesmo sem plateia, mesmo sem reconhecimento, farão críticas e tentarão te desanimar só porque você fez tudo aquilo com confiança, algo que não possuem e nem conseguem, e por essa razão irão te condenar. Ou seja, provocações, críticas. Quando começar a ser bombardeado por essas palavras e discursos negativos, não se sinta reprimido, nem pressionado, muito pelo contrário. Avance até com mais fé e dedicação. Pois, quando a negatividade te ronda, querendo te rebaixar é porque sabem que você está em ascensão. E para se proteger desses atos, para não se deixar influenciar nem se afetar, apenas coloque em sua mentalidade a concentração em se manter resiliente e trabalhar com o simples, para dominar o básico e manter o que já faz, crescendo de pouco em pouco em silêncio, já que palavras só vão te machucar quando você permite que essas ideias negativas contaminem o seu pensamento. Você só será afetado pelas críticas alheias quando envolver as suas emoções nas palavras dos outros. Caso contrário, caso saiba exatamente os fatos sobre si mesmo e o que faz, entendendo que o que falam é só para tirar o seu foco, não terá risco, não terá prejuízos, será até uma motivação para persistir. Enfim, nessas horas, não fale nada, só mantenha o seu sorriso no rosto, independente do quanto tentem te colocar para baixo, pois será um prazer vê-los tentar. Mente bagunçada. Se a sua mentalidade está uma desordem, se circunstâncias da vida atrapalharam a sua visão, fazendo com que perdesse a postura e se sentisse péssimo, então evite falar ao máximo, porque nesses instantes de fragilidade, a tendência de falar o que não queria são grandes, porque quando a sua razão não domina, a sua dicção e discernimento não estarão no 100% também. Sem contar que em um momento de desorganização mental, a hora é se afastar um pouco de tudo. Dar um tempo para si mesmo, porque a sua mente está pedindo exatamente isso. Deixe a sua consciência respirar e organize os seus pensamentos na calma. Não é para interagir demais, não é para se enfiar em 1000 distrações tentando fugir do problema, nem mesmo procurar pessoas para tentar se sentir bem, porque no fim as emoções falarão mais alto nesses instantes de tristeza e melancolia, de caos e desespero. Só que, como já disse, quando você estiver se sentindo péssimo desse jeito, com a consciência quebrada e desgastada, falar só te fará gastar mais energia e aumentar a sua vulnerabilidade. Logo, não cometa esse erro. Não seja tolo a ponto de querer se expressar justo quando a mente pede descanso. Tentar discutir com a ignorância. A ignorância, em muitos casos, é um buraco negro. Quanto mais você tenta debater, mais as suas energias se dissiparão. E tudo que fala contra os ignorantes não adianta de nada, porque eles irão distorcer a sua fala e permanecerão no erro ou na mentira, ou nos dois, porque hoje as pessoas literalmente acreditam no que querem, não no que de fato é real. Elas não estão nem aí para a realidade. Querem apenas se confortar,
sem se importarem se a mentira possui inúmeras camadas que as deixarão cada vez mais fracas. Elas só querem, realmente, se confortarem nessas ilusões, esquecendo às vezes que possuem um cérebro. E se você está em um ambiente ou circunstância em que percebe que os ignorantes tentam falar mais alto, pois deixe que falem à vontade, apenas ignore. Não interessa se tentarem discutir contigo. Ignore, faça com que se sintam na razão. Finja que é mais tolo do que eles, por mais difícil que seja. E enquanto perdem tempo em seus hábitos medíocres e falação, se concentre nos seus objetivos, porque no fim você não tem que discutir, apenas superá-los em silêncio. É só isso. Não interessa se acham que estão na razão. Deixe eles ali, porque do mesmo modo que se acomodaram na mentira, essa tal razão que acham que possuem não passará de uma ilusão que irá enfraquecê-los ainda mais. Insatisfação. Sei que às vezes não se sentirá bem o bastante. Pensará que está atrasado, que nada dá certo, que não consegue o que tanto quer. E quando estiver ao redor de pessoas talvez em uma distração, a distração obviamente irá te aliviar um pouco daquele peso ruim que normalmente sente no dia a dia. E nesse alívio, juntamente com uma possível carência, talvez você abaixe a guarda. Se sentirá confortável para comentar com as pessoas ao redor a sua insatisfação, aquilo que tanto te incomoda. Você sentirá o desejo de desabafar. Porém, vai por mim. Sempre que se sentir na vontade de jogar para fora o peso que sente, guarde essa vontade. E quando chegar em casa, quando estiver sozinho, aí sim você fala consigo mesmo, escrevendo sobre o que sente, falando sozinho, não interessa. Resolva consigo mesmo as suas próprias insatisfações. Porque esse ato de simplesmente querer reclamar na frente dos outros, de comentar que é injusto tal coisa, que não poderiam ter feito isso e aquilo contigo, além de expor a sua incompetência, na boa, ninguém liga também. É difícil aceitar esse fato, mas ninguém está nem aí para a sua dor. E falar sobre, na frente dos outros, no fim só coloca um alvo em suas costas. Explicar o seu segredo. Você por acaso entregaria de bandeja aquilo que te torna único? Ou permitiria que outras pessoas corrompessem a sua memória, distorcendo aquilo que antes considerava especial, algo que só você sabia? Pois é, a magia da vida, em muitos casos, se trata de segredos e memórias únicas, que só você possui, só você sabe, coisas que são especiais para você. São tempero para a sua vida. Inspiração, vantagens, estratégias. Você se diferencia e com esses aspectos únicos enxerga um mundo diferente também. E agora te pergunto, já ocorreu de um dia contar um desses aspectos únicos para alguém e no fim a pessoa quebrar tudo aquilo que tornava especial? Ou roubar de você uma ideia? Ou até espalhar para os outros um segredo? Uma técnica que te trazia vantagens, ou até um simples detalhe da sua vida que era especial para ti? Pois é, a realidade é que as pessoas adoram fazer isso. Amam tirar tudo de especial do outro, porque a maioria não tem nada. Não possuem nenhuma memória ou característica única. E quando não possuem, querem que ninguém possua também. Aliás, comece a reparar que existem inúmeras ideologias, atitudes e ideias do mundo que seguem exatamente essa imbecilidade. A famosa ideia de se eu não tenho, ninguém deve ter. Enfim, sabendo disso, vê se para de entregar de bandeja para os outros segredos e memórias que fazem parte de ti, porque tudo se torna mais interessante e especial quando só você sabe. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, está esperando, se inscreve aí.
Afinal, ajuda muito, não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.